Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Maurílio Moretti. Vereador, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. O prazer é sempre meu, Ângelo. Bom, vereador, a gente começa esta prestação de contas falando sobre a SEI dos processos licitatórios. É a segunda SEI que o senhor participa neste mandato e desta vez o senhor participou como membro, né? E a maioria dos membros da SEI decidiu por arquivar o relatório final produzido pelo vereador Fábio Souza. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos motivos que levaram a essa decisão dos demais membros, das justificativas que compõem esse voto divergente. Olha, Ângelo, os motivos foram muitos, entendeu? Sobre vamos dizer, a nulidade dessa SEI, entendeu? A gente vê, eu vi ali, eu e os meus colegas, um despreparo total no presidente da SEI, entendeu? Tendo, vamos dizer, o abuso de poder, entendeu? Achando que pode tudo, não seguindo as leis, não seguindo as regras, você está entendendo? A gente vê que eu mesmo propus uma SEI das hortas e o que aconteceu? Eu pedi um parecer jurídico, você está entendendo? E no parecer jurídico da Câmara foi inconstitucional o modo que o requerimento foi feito. E isso mesmo aconteceu nesse requerimento elaborado para a instauração da SEI, das licitações, com o Matheus Turini. E o que ele não voltou atrás. O que mostrava, vamos dizer, uma SEI política. Você está entendendo? SEI política. Não querendo presença de jurídico, você está entendendo? Não indo no foco que era a Operação Delete, entendeu? A Operação Delete, não levando aos membros da SEI as deliberações de certas coisas, entendeu? Então a gente viu ali uma SEI totalmente política. É isso que acontece quando empresários colocam vereadores na Câmara Municipal. O senhor tem críticas com relação também à condução das oitivas por parte do presidente da SEI, Matheus Turini, vereador? As oitivas é outra coisa que, para quem participou, como eu fui membro, a gente vê, a Operação Delete tinha pessoas, vamos dizer, investigadas, que seriam as empresas que deram o orçamento, o funcionário público que colheu os orçamentos. Essas pessoas são investigadas na Operação Delete. E elas vieram depor aqui como testemunhas. Você está entendendo? E houve até numa das oitivas, aonde um depoente contou, testemunhou, divergindo o que ele havia falado no depoimento da polícia. E o presidente nada fez. E eu alertei o presidente na hora que não estava batendo os depoimentos. O que o presidente fez? Leu o depoimento dele na polícia por testemunha. Por testemunha que vamos dizer, investigado. Então a gente vê irregularidades grotescas, entendeu? Então isso veio ao voto divergente. Inclusive, nesse voto divergente, é colocado em um momento em que uma das testemunhas teria uma certa ligação com o presidente da SEI, vereador? Aonde a gente viu um direcionamento da SEI, deixando de lado a investigação, de ver realmente o que aconteceu nas cotações desses preços, entendeu? Se falava muito de quem elaborou o edital, entendeu? Esse edital foi copiado da cidade de Bauru, totalmente copiado, não teve direcionamento nenhum, entendeu? E aí escreveu no relatório que o vereador tinha os documentos, mas não forneceu. A obrigação é do relator, ao escrever o relatório, pedir o documento para o vereador. A gente vê totalmente uma SEI direcionada à política. É inaceitável isso. E quando eu fui presidente da SEI passada, eu confiei neste presidente como relator, que deixou a desejar, não indicando no relatório final da antiga SEI
a compra de um terreno, uma desapropriação de 7 milhões de reais no final do ano do mandato do Rafael Agostinho. Bom, o resultado dessa SEI será um projeto de resolução em que estarão anexos o voto divergente, o relatório final e alguns encaminhamentos. Ou seja, isso deve ser encaminhado para a polícia, o resultado dessa SEI, vereador? Exatamente, Ângelo. Eu e mais o Lampião e o Bill Lucchesi encaminhamos esse voto divergente à polícia. Quem está investigando é a polícia. A polícia não é partidária. A polícia não tem partido. Certo? Então, o que a polícia achar de irregularidades, a polícia faz valer a lei. Eu tenho certeza. Diferente de vereadores, certo? Que são colocados aqui por empresários, certo? E querem atrasar o andar da administração. Bom, vereador, nesse mandato, né, o senhor já participou de 2 SEIs, foi presidente da primeira, né, a SEI para apurar os gastos com a Covid-19 no município e agora como membro na SEI dos processos licitatórios. Qual a experiência que fica do trabalho dentro dessas 2 SEIs? A experiência, Ângelo, é que nem todos os vereadores pensam no bem da população. Nem todos os vereadores querem saber e seguir a lei, entendeu? A gente não pode confiar em todas as pessoas, porque há sempre aquela que quer fazer o que empresário manda e não fazer o que a população necessita, certo? Então eu vejo a SEI hoje como um instrumento somente para querer derrubar prefeito. Porque a hora que se vê o foco para querer se chegar ao final e ver quem é o culpado ou não, há o desvio. Para quê? Para querer derrubar quem está administrando. É isso que serve SEI. Somente para isso. Por quê? Porque não existe pessoas com o mesmo ideal. Você está entendendo? A maioria das pessoas, existe a pessoa séria? Existe. Só que existe aquele que quer fazer o que o outro está mandando, esquecendo da população. Bom, vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos falar sobre alguns investimentos que a atual administração tem planejado para serem executados aqui no município. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como a atual gestão recebeu os prédios públicos, os equipamentos públicos e a importância desses investimentos que estão sendo programados aí para os próximos meses. Olha, Ângelo, equipamentos quase que não existia mais, né? Você está entendendo? O prefeito está, vamos dizer, comprando, está se reformando. Há várias licitações no sentido de se reformar prédios públicos. Está entendendo? A gente vê na Airosa, tem o Real, Clube Real, que está para saiu agora, estava fazendo pregão. Temos que a reforma do Aero, você está entendendo? Dentre postos de saúde, escolas, entendeu? Isso veio tudo precário, está entendendo? E tem vários apontamentos na conta do senhor Rafael Agostinho, que está para ser votado aqui no Legislativo, entendeu? Apontamentos de falta de manutenção nos prédios, entendeu? A gente tem que saber que enfrentamos uma pandemia, enfrentamos uma enchente, entendeu? E o prefeito veio para trabalhar, certo? Você vê caminhões, faz 14 anos que não se comprava um caminhão. Veio um projeto para casa, vereadores tiveram coragem de votar contrário à urgência da compra. Da compra não, de fazer a abertura da licitação. Política nojenta. A cidade estava pedindo socorro com a administração passada. E se eu hoje estou apoiando esse prefeito, porque eu sei que o prefeito está combatendo a corrupção. E o grupo que saiu daqui está que nem lobo querendo voltar. Tivemos uma economia de 13 milhões e meio em um ano, em licitações superfaturadas. E aí a gente vê um grupo político nojento querendo derrubar o prefeito. É inaceitável isso.
a gente tem que confiar em pessoas. A gente não pode esperar mais 4 anos e voltar os mesmos que aí estavam. Entendeu? Vereador, vamos falar um pouquinho também sobre a lei de zoneamento, a revisão da lei de zoneamento, que foi realizada ali no fim de 2020 e que a Justiça declarou inconstitucional. O senhor havia alertado na época, né? Essa lei, Ângelo, eu fui o único vereador que votou contrário a ela, entendeu? Essa lei veio meia maculada, certo? Falando sobre os recursos dos terrenos, onde não se podia encostar lá, encostar aqui, no vizinho. E no meio disso, colocaram algumas coisas ali, vamos dizer assim, para quem está ouvindo entender. No mandato passado, quem assinava era o prefeito, tudo. Ele metia a caneta dele lá. E o que acontece? Nesse projeto já jogaram para esse prefeito não poder assinar. Para favorecer quem? Favorecer, vamos dizer, loteadores. E o que acontece? Essa lei, ela teria que passar pela audiência pública, aqui na Câmara. E que o presidente da Câmara era o senhor José Carlos Borgo, não o fez. Foi feita uma sessão extraordinária, entendeu? Foi colocada em votação essa lei, e eu na sessão alertei, essa lei é inconstitucional, vai dar problema lá na frente. O legislativo, ele elabora leis, mas ele tem que seguir as leis também. E eu sou um cara que sigo a regra, as leis, entendeu? Por mais que essas pessoas tentam me acusar, ache uma vírgula da minha pessoa. Aí na sessão a sessão retrasada, aonde se saiu a liminar, ou se saiu a sentença de que a lei é inconstitucional, vereadores queriam jogar no meu colo, a cidade vai parar por causa do vereador. Eu não aceito coisa errada, certo? Isso é falta de vergonha na cara de pessoas que não seguem a lei. A lei tem que ser seguida. Se a lei fosse seguida corretamente nesse país, muita coisa mudaria. Entendeu? Bom, vereador, vamos falar também sobre a área rural, né? O empenho por melhorias na área rural é uma das principais bandeiras de mandato do senhor. Eu gostaria que o senhor comentasse como é que está a situação na área rural, a previsão de investimentos, o que o senhor pode nos contar? A área rural, Ângelo, está precário ainda, entendeu? Está precário. A administração conseguiu o melhor caminho para as estradas rurais. Poucos quilômetros, mas já fazem uma diferença, entendeu? Foram 36 quilômetros adquiridos do melhor caminho, aonde o Estado paga, entendeu? Foi feito lá na reforma agrária, foi feito umas estradas lá, na Barra Mansa. Está sendo feito agora Iguatemi, Vila Ribeiro, entendeu? Vai ser feito também, vamos ver se a mudança de governador não interferir, está entendendo? Também foi colocado Ave Maria, entendeu? O bairro de São Luís. Então, o prefeito pegou o CEPROM totalmente sucateado. Não existe patrol, não existe máquina nenhuma. Agora que o governo, o prefeito conseguiu, você está entendendo? Por intermédio de deputados do governo, máquinas novas para se trabalhar. Porque não tinha como se trabalhar. Você está entendendo? E aí vem de novo o que eu digo. Vem de uma pandemia, vem de uma enchente, certo? Agora que a administração está começando a trabalhar nesse sentido da área rural, das estradas rurais, que estavam totalmente abandonadas. Só era feita manutenção na época da eleição para se eleger vereador, que é uma vergonha. Inclusive também há previsão para implantação de pontes na área rural, né? Aquela ponte do Banharão, salvo engano, vereador? Exatamente, essa ponte do Banharão, tem vereador que se gaba com ela. No mandato passado, eu fui gravar essa ponte, pedindo a manutenção dela, entendeu? Nada foi feito. Nessa administração, foi lá e viu que estava em risco a ponte, colocando risco de vida as pessoas que ali transitavam. E o que aconteceu foi desmontada a ponte. Eu, como vereador, no ano passado,
o senhor Ivan Cassaro deu uma emenda para cada vereador. A emenda minha, eu coloquei diretamente para as estradas rurais e para as pontes, manutenção de pontes. Aquela ponte vai ser reformada agora com emenda do vereador Maurílio Moretti. Entendeu? Com emenda do vereador Maurílio Moretti. E o vereador está se gabando ali, está indo gravar, só que a emenda dele não foi para a ponte. Entendeu? Bom, vereador, nós teremos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? O prazer é sempre meu, Ângelo. É isso. Nós recebemos hoje aqui o vereador Maurílio Moretti. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.